Glória a Deus, muito bom estar aqui, poder adorar o Senhor. Mais uma vez. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nós vamos meditar do verso 27. Mateus 5, do 27 ao 30. Se você está com sua Bíblia aí, abre aí. Se você está com o seu celular, acessa aí. Mateus, capítulo 5, versículo 27. Eu esqueci de trazer um exemplar aqui, mas no final do culto, ali atrás, em algum lugar, vai estar o meu livro. Você trouxe o meu livro? Vai estar o meu livro, que eu lancei em 2019, o primeiro de muitos. E para quem ainda não leu, é um livro que eu fiz para não leitores, acho que eu já expliquei isso aqui. O objetivo é alcançar pessoas que têm dificuldade de ler, dificuldade de manter uma leitura até o final. Então, é um livro fluido, um livro que parece uma conversa, um livro pequeno, e o objetivo é que você comece, termine e entenda como você foi adotado. A ideia do primeiro de muitos é profético, porque eu creio que vai ser o primeiro de muitos livros, mas é sobre o primeiro de muitos filhos, de como você se tornou família de Cristo, como que Jesus abriu mão de ser o único para se tornar o primogênito, o primeiro de muitos. Então, lá no final do culto, lá atrás, vai estar disponível para você. Mateus, capítulo 5, versículo 27, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ter todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e a lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade de mais uma vez estar na tua casa e poder ouvir da tua palavra. Abre os nossos ouvidos, que o nosso coração possa ser terra fértil. Aumenta a fome e aumenta a sede, Senhor, para que o teu nome mais uma vez seja glorificado. Em nome de Jesus, amém e amém. Se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem, um nome, eu não costumo fazer isso, mas eu queria dar um tema a essa mensagem. E o tema seria no campo da mente. Diga, é no campo da mente. Diga mais forte, é no campo da mente. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, é no campo da mente. Agora para a pessoa que está do outro lado, que ficou triste, talvez ela ficou sozinha, fala para ela, é no campo da mente, querido. É no campo da mente. Quando o povo de Israel, que ainda não era povo, ainda não era nação, quer dizer, era um povo, mas não era uma nação, os hebreus, eles estavam cativos lá no Egito. O Senhor levantou Moisés. Quantos já ouviram essa história? E Moisés foi levantado para ser o libertador do povo. Pois bem, para um povo virar nação, isso até os dias atuais, para um povo ser considerado uma nação, ele precisa de 3 coisas. Primeiro, do povo. Segundo, da terra, do território. Por isso que a gente vê a opção de guerra, por exemplo, no Oriente Médio, por território, para se manter nação. E precisa de uma lei. Então, para o povo hebreu virar a nação de Israel oficialmente, eles precisavam de lei, território e povo. O povo tinha. E era tanta gente que os egípcios já estavam até querendo mandar matar um pouquinho, de tão grande que já era o povo. Não tinha o território e não tinha lei. O que Deus faz? Deus promete o território. Vou libertar vocês e vou levar vocês para Nova Canaã. E a terra vai ser de vocês e vocês vão possuir por herança, que eu prometi lá aos seus pais. E a lei? A lei foi dada por Moisés. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são as leis. E aí o povo hebreu virou a nação de Israel. Pôde virar a nação, porque tinha território, tinha o povo e tinha lei. Por que eu estou falando disso? Porque as leis, elas eram divididas em 3 grupos. Tinha as leis civis. Quais eram as leis civis? A lei do povo lá. Se você tiver um escravo, quando completar 50 anos, você tem que liberar. Se você tiver um terreno, você só pode vender desse jeito. Se você for construir uma casa, só pode ser nessas medidas. O banheiro tem que ser fora do arraial para não contaminar ninguém. Essas eram as leis civis, as leis das cidades, que muitas não faz mais sentido, porque hoje o contexto é completamente diferente. Hoje a gente tem banheiro, por exemplo. Então não precisa existir uma lei que mande a gente ir fazer as necessidades lá fora do arraial.
Mas essas eram as leis civis do povo. Outro grupo de leis, as leis cerimoniais. Quais eram as leis cerimoniais? O sacrifício dos animais. Tinha que ter as cerimônias para que o pecado fosse perdoado. Então, matava-se boi, matava-se cabrito, matava-se cordeiro, matava-se pomba. Todas esses sacrifícios que os sacerdotes faziam, era a lei cerimonial. E essa lei acabou. Por que essa lei acabou? Porque nós tivemos o Cordeiro perfeito que tirou todo o pecado do mundo. Então, para a glória de Deus, hoje ninguém precisa trazer um animal e sacrificar aqui no altar. A lei cerimonial acabou. E qual era a terceira lei? Era a lei moral. Diga, lei moral. Diga mais forte, lei moral. A lei moral era os 10 mandamentos e algumas outras mais. E essa lei moral, ela não vai acabar nunca. A lei moral, ela existe porque Deus deu e ela existe porque ela está na tábua do coração do homem. Paulo fala isso lá em Romanos. Se você for na tribo mais distante, da mais distante, da mais distante, como a gente já foi lá, a gente já foi numa tribo na África, que a gente viajou de Kombi para dentro do nada 6 horas até achar o povo. E lá não tem a lei do Estado, porque eles nem têm contato com o Estado, mas existe uma lei. Tem um cabeça, geralmente é um ancião, tem os métodos de viver, isso é lei moral, porque já está na tábua do coração do homem, o homem deveria dar atenção para isso. E além de estar na tábua do coração, o próprio Deus usou Moisés para falar. Moisés escreveu as 10 tábuas lá na madeirinha e botou dentro da Arca da Aliança. E aí a gente sabe, não matarás, não prestarás falso culto, não adorarás outro Deus, honra teu pai e tua mãe, entre outras coisas. E uma dessas leis morais, que sempre existiu desde a nação de Israel e existe até hoje, é a lei do não adulterarás. Isso é uma lei moral, não cometer adultério. E aqui fala de um adultério específico no casamento, mas a lei não adulterarás falava de não adulterar nenhum tipo de contrato. Lembrando que a gente está falando de uma época onde o contrato não era nada assinado, era uma fala. Um falava com o outro. Sabe como é que selava os contratos? Tirava o chinelo, aí o outro calçava. Pronto, valeu. Imagina se fosse assim, gente, hoje em dia. Tu vai vender alguma coisa, calça o meu chinelo. A pessoa nunca mais vai voltar para te pagar. Tendo um contrato assinado, o nego não volta, que dirá assim, com aperto de mão, com a palavra. E lá no povo de Israel houve essa lei. Levítico 20, capítulo 14, não adulterarás. Anos se passam, séculos se passam e vem Jesus. E Jesus, ele não deu uma lista de regras, ele implantou o reino. Ele explicou a lógica de como é no reino. Ele veio e falou assim, ó, de onde eu vim, funciona assim. E vocês são cidadãos de lá, vocês estão a caminho de lá. Então, eu vou explicar como é que funciona lá, e ainda que vocês continuem aqui, sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão trazer a manifestação de lá para cá. Então, do jeito que é lá, vocês fazem aqui. Foi isso que Jesus falou. E aonde que Jesus ensinou isso? O tempo todo. Mas principalmente no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus sentou e falou, vou explicar para vocês como é o reino dos céus, como é o plano original, como deveria ser. E aí vocês vão viver um negócio chamado já e ainda não. O que é já e ainda não? Você já está no reino, mas ainda não está nele. Você já vive, mas como um estrangeiro, como um embaixador. Mas daqui a pouco estaremos lá. Você crê nisso? Então ele explica como é que é lá. E isso é interessante, porque para você estar em algum lugar, vivendo a cultura desse lugar, você precisa saber, você precisa conhecer. Porque senão você faz coisas que até ofende a cultura. Eu lembro que uma das instruções lá na África foi, não entre na casa das pessoas. Por quê? Porque o nosso organismo não lida muito bem com o tipo de comida que eles comem lá. Se você entrar e alguém te oferecer e você não aceitar, a gente já não pode mais evangelizar, porque ofendeu a casa deles. Então, todas as vezes que alguém te convidar, fale, não, nós ficaremos da porta, porque eles vão te oferecer qualquer coisa que tiver, porque eles querem honrar a sua presença. Se você comer, você pode passar mal no teu hospital. Então, ensinou a como se comportar lá. Outra coisa, espera que eles vão lavar primeiro a sua mão. Não come nada sem lavar a mão, porque vai ser ofensivo. Aí, depois, quando você for falar, eles não vão te ouvir. Então, existe um método de viver em cada lugar. E você precisa aprender esse método para viver no lugar. As leis. E Jesus ensinou as leis do reino através da sua palavra, dos seus sermões. É só meditar no que ele falou que você entende como é que é no reino dos céus. E não é uma lista de regras, é um conceito.
E aí Jesus, no Sermão da Montanha, explicando como é no reino dos céus, ele reformulou, ele não revogou, ele não retirou, mas ele reformulou essa lei dos 10 mandamentos. Ele disse assim, olha, não é sobre não adulterar, porque a lei dizia assim, não vai lá e adultera. Mas eu estou dizendo para você que não é sobre isso, não é sobre o que você faz. Não é sobre você ir lá e adulterar, mas é sobre você pensar em adultério. Porque se você pensar em adultério, já está o problema. E por que Jesus falou isso? Parece um pouco cruel, porque como é que você não vai pensar? Pensar, a gente pensa. Pensar, você pode pensar o que você quiser, até porque, muitas vezes, você não tem controle do que você pensa. Quem aqui já se percebeu tendo um pensamento nada a ver, que depois você falou, ih, nada a ver. Quem já fez isso? Só todo mundo. E quem não levantou a mão, levanta a mão também. Porque vem umas coisas na nossa cabeça que a gente tem que falar assim, gente, que é isso? Que ridícula eu. Quem já fez isso? Porque o pensamento, a maldade, lembra lá de Adão e Eva, árvore do bem e do mal. Tu sabe o bem, tu sabe o mal, está tudo aí dentro. Então Jesus te mandou fazer uma coisa que não dá para fazer, não dá para pensar, não é sobre isso, porque pensar a gente pensa. Agora, alimentar o pensamento é outra história. Quem entendeu o que eu falei aqui? Até porque ninguém peca do nada. Ai, estava andando na rua, indo trabalhar, e de repente, quando eu vi, fiquei tonta, saí rolando e, apareci no motel. Foi sem pensar. Quem já viu isso? Porque começa aqui. Começa aqui. Começa na tua cabeça, começa com um pensamentinho nada a ver. Começa com, olha lá. Só isso. E não pense que você vai deixar de pensar. Porque, como eu disse, deixar de pensar, não há nada que faça você deixar de pensar certas coisas. É sobre o domínio próprio a respeito dos seus pensamentos. Uma vez eu estava conversando com um jovenzinho, ele falou assim, Carmozina, eu não consigo ficar firme, porque eu tenho vontade de pegar só todo mundo. Aí, quando eu casar, isso vai mudar. Eu falei, quem disse? Só porque você vai ter uma esposa, você não vai achar mais ninguém mais bonito, ninguém mais interessante? Não é sobre isso. Você tem que tratar isso primeiro para depois entrar no casamento, porque senão você vai estar cometendo 2 erros. Um erro, ser promíscuo. Segundo, trair sua esposa. Então, conserta isso antes. E Jesus fala assim, eu estou preocupado, não é com o que vocês estão fazendo, porque não é sobre ir lá, levantar e cometer o adultério, mas é sobre pensar nisso. Porque a questão não está nas suas ações, e eu tenho pensado muito sobre isso, porque tem muita coisa que eu quero deixar de fazer. Quem tem alguma coisa que quer deixar de fazer? Pode ser sincero. Eu quero deixar de procrastinar. Eu quero deixar de julgamento rápido. Às vezes eu tenho um julgamento muito rápido. Quem é assim? Eu olho uma coisa, já penso outra, depois eu vejo, nada a ver com o que eu pensei. Tem várias coisas na vida que eu quero deixar, que eu quero aprimorar, que eu quero aprender. Mas eu entendi que Jesus não está preocupado com o que eu estou fazendo e com o que eu não estou fazendo. Carmozina está pregando heresia. Eu vou te explicar isso. Lá na lei, Moisés disse assim, não adulterarás. E o povo não tinha o Espírito Santo sobre si. A Bíblia fala que de vez em quando o Espírito Santo se apossava de alguns. Se apossou de Sansão, se apossou de Elias, se apossou de Saul, mas também se retirava, porque a Bíblia fala que se retirou de Saul, se retirou de Sansão. Mas havia uma promessa no profeta Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Sem o Espírito, precisava de uma lei que não explicava muito por trás. Porque quando a gente é pequenininho, a gente não explica o por trás, porque a gente não é capaz de entender. Exemplo, Gael, meu filho, aprendeu a engatear. O dedo dele é pequitinho. Aí ele vai engateando, e ele engateia acelerado. Vai embora. Não sei o que acontece, que todas as atenções dele são atraídas para onde? Tomada. Aí fica entre tomada e ventilador, tomada e ventilador. E o meu crossfit diário, eu fico o dia inteiro tirando ele da tomada, tirando ele do ventilador, tirando ele da tomada, tirando do ventilador. Quando ele for um pouco maiorzinho, eu vou dizer para ele assim, não coloca o dedo, e acabou. Por quê? Porque com 2, 3 anos eu vou conseguir explicar para uma criança o que é eletricidade? Se você colocar o dedo, aí tem um circuito aqui,
que passa luz e dá choque, e isso tem que ter na casa da mamãe e do papai, para ter televisão, para ter internet, para você ver o seu pão de queijo. E as pessoas cobram por isso, e é caro, mamãe paga, fica triste. Eu vou explicar isso para ele vai entender? Não, para ele vai ser, não coloque e acabou. Mas quando ele tiver 15, 16, 17, 12, 10 anos, eu vou poder dizer, filho, isso aí vai te ferir, isso aí vai te machucar, porque aí já não é só uma regra seca. Agora ele já tem mentalidade para entender e cumprir. Quem está acompanhando o que eu estou falando aqui? Então, para o povo sem o Espírito Santo era não adultera. Para o povo com o Espírito Santo mude a sua mentalidade. E não pense em adultério. Porque agora você é maduro para entender. E você tem o Espírito para te sustentar. Acabou, gente. Agradeço a minha oportunidade. Mentira. Então, o que Jesus está dizendo não é, a tua mente vai ser tão pura que você não vai pensar mais nada. Eu lembro que ano passado a gente foi viajar para Gramado. Lembra disso, amor? A gente foi viajar para Gramado, né? Um frio, pensa num frio. Muito frio, muito frio. Todo mundo muito agasalhado. E eu estava igualzinho o ursinho Puff, que eu estava grávida. Só aquela barriguinha assim, não dava nem para fechar o casaco direito, todo mundo encapotado. Eu lembro que um dia de manhã, a gente foi tomar café da manhã, lembra disso, amor? Fomos tomar café da manhã. Todo mundo, era época de férias, aí o negócio lá do hotel do café estava cheio. Por quê? Porque o pobre, ele come muito no café da manhã no hotel. Para quê? Para economizar no almoço e jantar num lugar maneiro. Quem faz isso? Você nem toma café em casa é só um café, mas quando tu viaja, você come ovos, bacon, frutas. Nunca comeu uma fruta, mas na viagem. Aí a gente estava lá no hotel. Daqui a pouco veio uma mulher. Gente, pensa num frio, a mulher de cropped. Calça justinha, a mulher era desse tamanho. Ele, o marido e a mulher, tipo assim, todos. Tinha um cara vestido de macaquinho animando o café. Até o macaco. Todo mundo, Wesley, crianças, adultos, jovens, coroas. Eu lembro que a mulher passou, todo mundo olhou assim, porque era um negócio absurdo. A mulher é muito bonita. Com um cara também muito bonito, mas ficou apagadinho com ela, porque a mulher era demais. O que aconteceu? Todos olharam. Você olhou, né? Tudo que tinha como olhar. Mas olhou e imediatamente voltou a comer o quê? O pão de queijo dele. Porque ele queria voltar para casa e dormir na cama. Mas olhar, não tem como não olhar. O negócio é olhar uma vez, olhar de novo, olhar de novo, olhar de novo, começar a se agradar, começar a maquinar, e quando vê, caiu. E Jesus está dizendo, eu vim, eu dei graça, eu dei o Espírito, e vocês querem uma listinha? Não pode tatuagem, não pode cropped, pode jogar bola. Não pode andar de cabelo solto. Pode ir à praia. A gente já está em outro patamar. Agora não é mais sobre o que pode ou o que não pode fazer. Agora é sobre ser tão cheio do Espírito Santo que quando você vai fazer alguma coisa que não dá, ele fala assim, não dá. E você não faz, porque você é cheio dele. Então Jesus não está te mandando fazer uma coisa impossível. O problema é que a gente pegou a ordem ao contrário, porque tem muitas vezes que a gente quer tanto cumprir, e isso é genuíno, porque a gente tem um coração puro, legal, ok, muito bonito, mas tem que entender para fazer um negócio direito. E como que faz o negócio direito? Esses dias a gente foi viajar, Gael começou a comer comida, né? A gente foi viajar, aí eu comprei um pote térmico para levar o almoço dele. Comecei a pesquisar, negócio caro, eu falei, gente, ele vai levar isso aqui para a faculdade. O lanchinho dele, que ele vai para a UFA, ele vai levar naquele pote. Porque foi tão caro. Aí eu fui ver lá o histórico, né, de comentários. Várias pessoas falando assim, não compra porque não funciona, não compra porque não funciona, não compra porque não funciona, não compra porque não mantém quente, não compra porque não mantém frio. Só que era o melhor copo do mercado. Eu falei, o melhor pote, né, pote térmico o nome, do mercado. Eu falei, ué, mas por que todo mundo está reclamando? Aí eu fui olhando os comentários, olhando. Lá no final tinha um comentário de uma mulher. O comentário da mulher era assim, este pote térmico funciona da seguinte maneira. Antes de depositar a comida, se você quer colocar quente, esquente uma água. Quando ela ferver, coloque no pote, feche e deixe por 5 minutos. Retire a água e coloque o conteúdo que você quer. Se você quiser frio, antes de você usar, 5 minutos antes, coloque gelo ou uma água gelada, feche,
deixe por 5 minutos, depois retire e coloque o que você quer. Assim, dessa maneira, ele mantém ou frio ou quente por até 8 horas. Pois bem, teve gente que pagou caro e não desfrutou porque não entendeu como deveria usar. E não entendeu porque não leu o manual. Jesus não te deu uma regra que você não consegue. O problema é que a gente está muito preocupado com o que é para fazer e o que não é para fazer. E Jesus está falando, eu não estou nem interessado no que você faz e o que você não faz. Eu estou interessado no que você pensa. Porque o dia que você pensar certo, a consequência é fazer certo. Então não é nas atitudes, é na mente. O que é metanoia? João Batista tinha um sermão só, depois Jesus pegou o mesmo sermão. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isso é metanoia, a palavra lá é metanoia. Metanoia, porque é chegado o reino dos céus. Metanoia é, mude sua direção. Se você está indo para lá, imediatamente vire para cá. Mude o que você está fazendo, mude o seu olhar, mude. E às vezes a gente fica na luta das ações e fica frustrado o tempo todo. Uma vez, quando eu era líder de jovens na minha igreja, acho que eu já contei isso aqui, porque eu sempre conto isso nos lugares. Mas enfim, um jovenzinho falou para mim assim, Carmozina, eu estou numa luta contra a pornografia há muito tempo. Eu já não sei mais o que fazer. E eu falei, pois bem, vamos entrar, olha a minha cabeça. Vamos entrar nessa luta de maneira espiritual. Vamos orar. E era um menino de coração bom, cara. Um menino que lutou muito para ficar no evangelho, porque a família inteira, ninguém era cristão. Eu vi que a luta dele não era falta de vergonha na cara, era uma coisa que era terrível da carne mesmo, porque a gente tem, tu é carne, eu sou carne. E aí fomos para a luta de maneira espiritual. Começamos a orar, marcava oração, fomos para monte. Ele toca violão, a gente sentava, ficava tocando violão, adorando e pedindo a Jesus para curar ele. E isso eu na minha cabeça. E nada. E ele fez um trato comigo. Ele mesmo com vergonha, quando ele caía, ele falava, depois me mandava mensagem, Carmozina, de novo, e de novo. Eu não aguento mais. Até que um dia ele falou, chega, eu não aguento mais, eu vou desistir. Aí no dia que ele falou isso, eu ajoelhei em casa e falei, Senhor, o Senhor me deu essa juventude para cuidar. Não é possível, Senhor. O Senhor não falou que a gente ia conseguir, que a gente ia vencer. Me explica isso. E Deus falou para mim assim, diz para ele que todas as vezes que ele colocar alguma coisa com conteúdo para ver, para ele dizer a seguinte frase, Jesus morreu por essas pessoas aí também, elas são minhas irmãs. Eu falei, é só isso? É. Eu falei, gente, fui no monte a peça. Jejuei. Por que não avisou antes? Também não perguntei. Liguei para ele. Falei isso para ele. Adivinha o que ele me disse? É só isso? Falei, é o recado que eu tenho para ti. Pois bem, 3 dias depois ele me liga. Carmozina, o que você fez comigo? Falei, nada. Eu falei que elas eram minhas irmãs, comecei a pensar na família delas, comecei a pensar que elas estavam ali obrigadas, comecei a pensar que elas são maltratadas, comecei a pensar que elas não queriam isso, comecei a pensar que Jesus morreu por elas, comecei a pensar que ninguém pregou para elas, eu estou com nojo, eu não quero mais, eu quero achar essas mulheres e dar um abraço, e pedir perdão, e dizer que elas são curadas, que elas são amadas, que Jesus tem um plano para elas. A minha cabeça mudou. E nunca mais ele caiu, ele está casado. Porque não é sobre a sua atitude, é sobre o que você pensa da sua atitude. Se você sabe que a sua atitude é errada, mas dentro de você, você acha legal e você ainda não entendeu como funciona, você precisa ir para o manual e entender o que Cristo pensa a respeito daquilo. Porque você não tem a mente de Cristo, aí vai mudar na tua mente, aí você vai ficar enojado. O problema é que a gente fica tentando parar de agir, quando na verdade a gente tem que mudar a nossa mente sobre aquilo. Durante muito tempo eu vivi endividada e o dinheiro era meu senhor. Um dia, isso tem muito tempo, tipo uns 10 anos. 10 até mais, que foi uma época que eu arrumei um emprego. E aí o gerente do banco é o Satã, o gerente principal. Não estou falando do gerente das agências, não. Porque ele vai te enrolar, vai querer te dominar, você tem que ter controle sobre isso. Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou brincando. A única coisa que Cristo compara a um senhor é o dinheiro. Nem Satanás ele dá essa moral. Mas ao dinheiro ele fala, você não pode servir a 2 senhores. O banco me ofereceu tudo, eu com um salário de R$600 da conta, que o banco, você quer cheque especial? Toma. Quer cartão de crédito? Toma. Quer não sei o quê? Toma. Peguei tudo, gastei tudo e fiquei dura. Quem já viu isso? Entrei num ciclo sem fim.
Um dia eu falei, Senhor, o Senhor vai ser o Senhor do meu dinheiro. Fui para a Bíblia, estudei tudo que a Bíblia fala sobre dinheiro. Tudo. Todos os versículos que tem a palavra dinheiro. Anotei tudo, estudei tudo, vi o contexto histórico, entendi o que é dinheiro. Pronto, o dinheiro não manda mais em mim, agora eu que mando nele. O problema é que eu ainda não tenho muito para mandar, mas os trocadinhos que eu tenho é o que estou mandando. Quem entendeu o que eu falei aqui? O problema é que a gente não sabe uma opção de coisa que Cristo pensa a respeito. E quando Jesus falou assim, eu quero que você pare de pensar em adultério, ele está dizendo assim, eu quero que a sua mente esteja diferente. Eu quero que você esteja tão ligado com as coisas do alto que não dê tempo de você pensar em outra coisa. Sabe a atmosfera que tu vem para casa de um retiro? Sabe? Você vem lembrando, você vem rindo, você vem chorando, você vem com a mala cheia de roupa suja e tem que lavar. Você vem, cara, e você não tem tempo de pensar em mais nada. Sabe quando no teu batismo? Sabe quando você faz uma ação social? De vez em quando a gente precisa um pouco desse sentimento, sabia? De você ir numa casa que tenha mais dificuldade que a sua e ser útil para eles. De você ir num lugar mais terrível que o seu e ser útil para aquele lugar. O problema é que a gente parou de pensar nas coisas do alto e deu muito lugar aos pensamentos da carne. E é por isso que Jesus fala, eu quero que tu mude a tua mentalidade a respeito das coisas. Porque não adianta você não ir lá e adulterar. Sabe por quê? Tem gente que vai ter o domínio próprio de não fazer certas coisas. Quer ver um exemplo? Tu não vai matar ninguém. A maioria aqui não vai ter coragem de matar. Mas tem gente que pensa em matar o tempo todo, fica com ódio dos outros. Eu não puxo uma faca, mas se eu pudesse, eu não vou matar fulano, mas bem que podia ser atropelado. Eu conheço uns caras que dá vontade, sei lá, trancar no Moriá. Os caras ficam com a esposa e ficam olhando tudo quanto é mulher. É sobre o que está na tua cabeça. E Jesus não deu uma ordem que não podia se cumprir, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 16, ele diz, você tem a mente de Cristo, Paulo fala isso. E aí, para a gente entender o final disso, porque depois eu quero orar. Um pouquinho mais à frente, no versículo 29, ele diz assim, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte e a lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Radical a atitude de Jesus. Arrancar a mão direita. A maior porcentagem da população é destra. Se tu arranca a mão direita, te impede de fazer 1 milhão de coisas. Arrancar um olho, quem dirige aqui? Já não tem mais senso de direção se você arranca um olho. Uma atitude drástica, Jesus fala de uma coisa pesada. É literal? Claro que não. Mas por que ele deu esse exemplo de cortar uma parte, ao invés de simplesmente remediar? Porque tem coisas que para mudar na nossa cabeça, só a gente arrancando literalmente. Eu estive um tempo no mundo. E quando eu estava no mundo, eu gostava muito de música. Eu ainda estou no mundo, né? Eu estive um tempo fora da igreja. E quando eu estava fora da igreja, eu gostava muito de música. Eu ainda gosto muito de música, mas eu gostava muito de música no sentido de noitada mesmo, de rua. E eu era uma pessoa que ia em todas as noitadas que você possa imaginar. Terça-feira eu ia numa escola de samba, quarta-feira eu ia num sertanejo, quinta-feira eu ia numa balada rock, no show do Rapa, sexta-feira eu ia num baile de comunidade dos piores que tinha lá, domingo eu estava num sambão. Eu gostava de sair. Noitada, vivia na rua. Voltei para Joabe. Que legal, cara, que saudade. Corta para cá. Voltei para Jesus. Aí falei, não estou dizendo para você que é certo que é errado, estou contando o meu testemunho, amém, querido? Voltei para Jesus. Na época era aquele negocinho pequenininho. Como é que era o nome daquele negócio? Que a gente botava um fone?
MP3, gente. Nossa, que coroa eu. Eu tinha um MP3. Aí tirei umas músicas e deixei só umas musiquinhas mais calmas, que eu falei, não, essas daqui não vão mexer com o meu coração. Aí eu lembro que eu fui para um congresso lá em Minas. Estava lá no congresso, a gente saiu do congresso, foi comer um negócio lá. Aí eu sentada lá comendo, fui botar meu MP3 no ouvido, aí comecei a ouvir uma musiquinha de Djavan. Nada a ver. Aí eu comecei a acompanhar a letra. Eu levo a sério, mas você disfarça. Não sei o que, não sei o que lá. Daqui a pouco eu, São Jorge, por favor, me empreste. O Espírito Santo de Deus falou para mim, Carmozina, para você não dá. Acabou. Sabe o que eu ouvia? Não há ferrolho, nem pó. Carmozina, você é brega? Não sei. Só sei que as músicas me faziam mal, então eu arranquei. Eu tinha tanto contato, mas tanto contato, eu não tinha roupa para sair, os outros levavam roupa na minha casa. Eu não tinha dinheiro, as pessoas iam na minha casa me buscar. Sabe o que eu fiz? Eu tinha 3 chips, 3, queimei tudo, não tinha celular. Se alguém quiser falar comigo, manda uma carta. Arranquei. Tem coisa que você tem que começar a arrancar, cara, arrancar. E olha só, Jesus fala assim, arranca e faça o quê? Olha aí na tua palavra, arranca e faz o quê? E lança fora. Porque tem gente que arranca o que corrompe o pensamento e guarda. Porque se amanhã depois estiver ruim, estiver triste, estiver mal, pega para usar de novo. Reimplanta. Aí eu lembrei de Thor Ragnarok. Quem já viu Thor Ragnarok? Muito bom pregar para quem vê filme. Thor perde um olho, pá. Para ficar igual Odin. Se você não viu, querido, isso é cultura, vai para tua casa. Assista na Disney. Começa a ver desde o primeiro, se eu não me engano, o primeiro é o Homem-Aranha 1. Homem-Aranha não, Homem de Ferro 1. Vai vendo, até chegar no Guerra, com Thanos. Faça isso. Ele perde um olho. Só que aí depois, no Guerra Infinita, aquele bichinho que parece uma raposinha, dá um olho falso para ele. Só que na história, ele perde o olho, não é à toa. Ele perde o olho na batalha e ele é um deus, ele pode se regenerar, mas não regenera, porque era para ele ficar igual o pai dele. Aí vem o bonequinho e devolve um olho falso de plástico. Quem entendeu o que eu falei aqui? De vez em quando a gente tem que arrancar alguma coisa e lançar fora. E não botar prótese. Porque Deus quer mudar o que você pensa. Porque mudando o que você pensa, você vai mudar as suas atitudes. Aí acabou. Ninguém te segura mais. Não tem pecado que te cerque. Não tem Satanás que te perturbe. Quando você está cheio do Espírito Santo, não te tenta, não te tenta. Você olha e fala, nada a ver, eu quero é Jesus. E como é que se enche o pensamento de outras coisas? Como é que você começa a pensar em outras coisas? Ponto 1, contemplação. Exemplo bobo, mas tu vai entender. Sabe quando tu vê uma roupinha que tu gosta muito, mas você não tem dinheiro? Quem já viu isso? Aí você fala, ficaria bonito em mim. Contemplou. Acabou, tua mente não tem mais paz. Você vai para casa pensando na roupa. Você começa a montar looks com ela, você nem tem ela, mas você fala, combina com essa calça, daria com essa saia, poderia ir no Revô com ela, quem já viveu isso? Aí você vai perdendo a paz, você começa a fazer cálculo, ó, meu cartão só posso gastar X, mas se eu botar uma parcelinha de Y, cabe. E você se envolve com aquilo porque você contemplou e se agradou. Quer encher os seus pensamentos de Cristo? Começa a contemplar Ele dia e noite. Não está fazendo nada? Começa a olhar para Jesus, bota uma música. Medita na palavra, querido. Ouvir culto não é ler a palavra. Um sermão é um trecho fora de contexto. Leia a palavra, começa a se apaixonar por Jesus. Vai lá, começa a ler em Lucas, pequenininho, vai, olha para ele, fala, nossa, que legal. Olha como é que ele era, olha as características dele. A contemplação é o primeiro passo para encher os seus pensamentos. Quando você começa a olhar muito para uma coisa, isso começa a encher a tua mente. E quando enche a tua mente, muda as suas atitudes. Segundo ponto, ande com gente que quer a mesma coisa. Procura alguém que é louco pelo Espírito Santo e vai. Teve uma época da minha vida, há um tempo atrás, bem atrás mesmo, que eu comecei a orar pedindo a Deus umas amigas de oração.
Porque durante muito tempo eu andei com as meninas lá da igreja mais nova, a gente orava, a gente buscava, eu me desviei. Quando eu voltei, já não era mais tão meu contexto. E eu comecei a pedir, Deus, me dá novas amigas de oração, me dá novas amigas de oração. No início é difícil. Eu lembro que a Andréia, a esposa do meu pastor, ela me chamou para ir para uma oração com ela. Eu falei, vamos, vamos. Ela falou, é a oração das pastoras aqui de São Gonçalo. Mas 20, 15 pastoras na oração, eu fui. Gente, pensa num negócio nada a ver comigo. A primeira oração durou 30 minutos, eram as 20 mulheres, todas iam orar. Eu dormi, eu acordei, eu chorei, eu ri, eu chorei de desespero, eu fui no banheiro sem vontade, eu bebi água, eu me hidratei. E não acabava a oração, eu falei, essa mulher não acaba de orar. E ajoelhava, e entregava manto, e recolhia o manto, e desenrolava o manto, e o manto de novo. E eu falei, não dá para mim, só que aí me chamaram de novo, e de novo, e de novo, e são as minhas melhores amigas. São mulheres que eu oro até hoje, de vez em quando a Andréia me liga, esses dias mesmo, ela me ligou e falou, vamos orar, telefone, e bota no Viva Voz e ora, e Satanás sujo cortando a minha internet, e eu não entendi parte da oração, falei, Andréia, ora de novo, que Satanás é sujo, e oramos, e oramos, e oramos, a gente tem que buscar gente que quer isso, gente que quer isso. Sentei numa roda de pastores esses dias, o papo era a música nova do MC quem? MCL7, eu não sei nem quem é isso, nem é nome. Roda de pastores. A pizza estava boa, mas eu falei, isso aqui não é para mim, eu vou levantar. Quem é esse MC? Que palhaçada é essa? Uns pensamentos bobos que vai te levar aonde? Ficar conversando sobre MCL7, daqui a pouco eu estou fazendo um passinho de 4 da Anitta. Quem já viu? Até a Ana Maria Braga fez, que ridículo. Tem que arrancar e lançar fora. Se tem alguma coisa que leva a tua mente para um lugar que não é legal, arranca. Eu já não gostava mesmo, mas teve uma época que eu fiquei bonitinha na academia. Não estava dando bom. Saí. Foi até livramento, que eu não gosto mesmo. Não é que você vai se excluir do mundo, porque no mundo a gente vai ter aflições, mas aonde o seu domínio próprio não dá conta, se afasta um pouco. Porque a Bíblia diz que a gente tem que resistir ao diabo, mas fugir de tentação. E tem gente que resiste à tentação e foge de diabo. Diabo você não foge, diabo você repreende. E nós estamos numa geração muito fraca, que antigamente o pessoal orava de verdade, jogava um azeite na cabeça e falava, sai em nome de Jesus. Agora a gente está assim, Senhor Satanás, você está aqui nessa situação da minha vida e está me atrapalhando. Se quiser ficar, eu saio, mas se puder, sai. Em nome de Jesus. Jesus condenou a mente porque é na mente que começa. Não deixe seu pensamento voar. Passou pela tua cabeça uma, passou pela tua cabeça duas, na terceira já levanta, já liga um rádio, já vai tomar um banho, já vai pensar em outra coisa, já vai ler um livro, já liga para alguém, já liga logo para alguém. Alô, fulano, o que foi? Nada, estou precisando de oração. Estava pensando nas coisas que nada a ver. Pensamentos de morte, tem gente deixando o pensamento de morte se propagar, dominar. Procura uma psicóloga, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Eu não vou ter coragem de fazer isso. Se você está maquinando, se você está planejando, um dia você pode. O problema é que a gente está dando muita vazão à nossa mente. E é legal dar vazão à mente, mas com limite. Aí, para terminar, eu lembrei de uma coisa. Quando eu me converti, eu tinha 16 anos. Ninguém na minha família era cristão, né? E eu me converti de uma maneira muito impactante. Eu fui no retiro, convidada, não era cristã, não conhecia ninguém, conhecia 2 pessoas do retiro. Cheguei lá no retiro, fiquei no 4º, 5º culto lá. Uma irmã me chamou à frente, começou a me entregar umas coisas da parte do Senhor, muito profundo. Pra vocês terem uma ideia, ela começou falando de quando eu era criança. Deus manda te dizer que Ele foi seu pai desde sempre e Ele cuidou de você quando seu pai foi embora. A mulher começou assim. E foi. No fim das contas, ela estava falando sobre coisas que estão acontecendo agora. Deus vai te levantar para pregar, Deus vai te levar em nações. E eu só chorava. Acabou o culto.
Eu fui para o quarto e só chorava. Aí algumas amigas minhas falaram assim, Carmozina, você ficou muito impactada. Amigas não, né? As meninas que eu conheci lá na hora e agora são minhas amigas. Depois se tornaram minhas amigas. Você ficou muito impactada. Eu falei, fiquei. Muito profundo o que ela falou para mim. Aí a menina virou para mim e falou assim, você entendeu? Eu falei, ela estava gritando aqui. Eu entendi. Ela falou, uau. E saiu. Daqui a pouco veio o líder, veio o pastor, veio todo mundo. O pastor veio com a Bíblia na mão, abriu a Bíblia e falou, olha, Carmozina, a gente quer conversar com você. Eu sei que você não é cristã, você veio de outro contexto. Mas eu vou te explicar o que é um dom de línguas. Aí começou a explicar. Dom de línguas acontece assim. É um outro idioma que a pessoa fala, a gente chama de língua dos anjos. Nananana. E as 200 pessoas que estavam no culto, no retiro, entenderam ela falando em línguas estranhas. Ou seja, Deus falou só com você. E eu falei, o senhor tem certeza? Ele tem, na verdade, eu que estou te perguntando se você tem certeza do que ela falou. Aí eu fiquei, eu tenho certeza, o senhor tem certeza? Ele, eu tenho. Eu falei, eu também tenho. Choramos ali, a irmã veio, e eu perguntava para a irmã, o que você falou? Ela, nada, eu só orei por você. E eu falei, não, mas não é possível, a irmã disse até que eu vou andar de avião, eu vou andar de avião. Choramos, oramos, e eu voltei para a casa daquele retiro, transformada. Na minha casa tinha uma biblinha desse tamanho assim, que eu falei, eu vou ler ela inteira. Li ela inteira em 6 meses. E eu lembro que minha mãe é um amor. Ela, beijo, mãe. Ela está me vendo, está lá com o Gael. Minha mãe é um amor de pessoa. Minha mãe é desse tamanho. Quem olha para minha mãe e fala, que senhorinha linda, está estudando para ser diaconisa. Mas minha mãe era terrível. Acendia um cigarro no outro. Tacava as coisas fazia curva e acertava a gente. Xingava 300 palavrões por frase e amava Alcione. Mas tem que me prender. Conseguem traçar esse perfil? Era ela. E minha mãe falava, fizeram uma lavagem cerebral. Joguei a roupa toda fora, CD. Alguém aqui já viu um CD? Tocou? CDs, coleções de CDs do El Chan, do Rapa. Joguei tudo fora. E eu lembro da frase da minha mãe e das minhas irmãs, fizeram lavagem cerebral. Aí quando eu comecei a montar esse sermão e Deus foi me dando essa direção, eu comecei a glorificar o nome do Senhor. Porque o sangue de Cristo lavou meu cérebro. E aí eu não me ofendi mais sobre isso. E entendi que eu preciso dessa lavagem de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Não adulterarás não é sobre você sair e cometer o adultério. Mas é sobre você estar tão apaixonado por quem você tem um compromisso, que você nem pensa em outra pessoa. É outro nível, cara. Jesus não quer que você largue o pecado. Jesus quer que você se apaixone pela santidade. Que aí o pecado não vai ter mais a ver com você. Vai ser uma roupa que não vai mais te caber. Então não tente lutar contra as suas ações, porque é a tua natureza. Foque em mudar a sua natureza para a natureza de Cristo. É por isso que ele disse, se te faz errar, arranca. Arranca. E lança fora. Fique de pé no seu lugar. Eu sempre fico presa numa canção, né? De devocional. Fiquei mais de um ano ouvindo a mesma canção. Agora dei uma mudada. E foi uma canção que o Wesley ministrou aqui. Vou pedir para ele ministrar novamente. Porque é uma letra de uma oração que eu tenho feito. Ela diz assim, eu me aproximei, permaneci. E a gente se aproxima muito, permanece pouco. Eu não sei o que você tem tentado parar de fazer, mas eu vou dizer para você nessa noite o que você precisa começar a tentar fazer. Comece a se apaixonar por Jesus. Mais e mais. Mas eu já o amo, Carmozina, ama mais. Mas eu já sou grato, seja mais grato. Seja mais apaixonado. Deixa o fogo dos olhos dele fazer você se apaixonar.
Porque não é sobre largar as velhas práticas. É sobre querer o seu amado mais do que qualquer coisa. E aí o resto, de verdade, vira resto. Eu quero te desafiar a ir para casa pensando: o que eu tenho que arrancar? E como eu faço para me apaixonar mais? Feche seus olhos. Eu quero fazer uma oração. O Wesley vai ministrar esse louvor. E se essa palavra fez sentido para você, e se você entende que você precisa viver um novo tempo de amor com o teu Cristo, com o teu amado, sai do seu lugar que eu vou orar por você aqui, enquanto ele ministra. Amém? Entenderam? Amém?